vocês estão? Espero que bem. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu sou a Vanusa e hoje eu trago o vídeo do pão caseiro. Esse pão eu faço sempre aqui em casa, ele é receita da minha mãe. Então, eu quis compartilhar aqui com você do jeitinho que eu faço. Ele é simples, ele não vai nem leite e nem ovos. É bem econômico. E eu vou fazer do jeitinho que eu faço aqui. Eu sei que cada pessoa tem uma maneira de fazer. E eu vou fazer do meu jeito aqui, que eu faço. Então, espero que vocês gostem. Então, para fazer esse pão, você vai precisar de 1 kg de trigo. O trigo tradicional, ele é próprio para pães, pizzas e bolo. Um sachêzinho de fermento, tem 10 gramas de fermento. E eu vou usar esse daqui hoje. 2 copos de água morna. 2 xícaras, na verdade, e tem 250 ml de água em cada xícara, ou seja, 500 ml de água, né? Uma pitadinha de sal, é menos de 1 colher de chá de sal, e açúcar, e 3 colheres de óleo. Você vai precisar de uma bacia assim, aberta, para você mexer todos os ingredientes e também amassar o pão até ele virar aquela bola e você poder colocar em uma superfície para poder trabalhar melhor. Então, é esse os ingredientes. Aqui na bacia, ó, eu vou colocar a água. Aí, vou colocar 9 colheres de açúcar. Eu coloquei 7 colheres de açúcar, que eu tô achando 9 muito. A minha mãe, ela coloca 12 colheres de açúcar, só que o pão não fica tão doce, mas assim, eu acho muito açúcar, então eu já diminuí para 9 e agora já não tive coragem de colocar 9, eu vou colocar só 7. Aqui, ó, é 1 ponta de colher de sal, mais ou menos assim, só um pouquinho mesmo. E aí, você vai colocar o fermento, não, primeiro o óleo. O óleo também, a minha mãe coloca muito, ela coloca meio copo de óleo, e aí eu diminuí também. Eu vou colocar aqui, vou colocar 4 colheres de óleo, e aí é só misturar. Depois que dissolver todo o açúcar e o sal, aí você coloca o fermento. Lembrando, gente, que esse pão, ele é de 1 kg de trigo, só que toda vez que eu faço ele, eu acabo usando mais um pouquinho de trigo para poder untar a forma, para poder sovar ele. Então, se você tiver 1 kg de trigo, você vai usar ele todinho para fazer a massa. Ele dá para fazer a massa, mas aí depois você precisa de mais um pouquinho de trigo para poder esticar ele e não grudar. Então, se você tiver 1 kg de trigo certinho, você diminui um pouquinho a água, tá? Que daí vai dar certo. Mas aqui em casa sempre tem um restinho de trigo, então eu acabo usando. Vamos ver esse aqui, se vai dar certo de usar só um pacotinho de trigo. A receita é de 1 kg de trigo, só que eu não sei o que acontece, que às vezes falta um pouquinho. Então, agora eu vou colocar o trigo. E aí, vai colocando aos poucos e mexendo. Coloca mais um pouco de trigo. Então, agora, ó, ele já tá virando uma bola. Aí, quando começar a pesar na colher, aí você para e já vai começar com a mão. Aqui ele já tá bem pesado na colher, então eu vou higienizar a minha mão e já vou vir com a mão.
Já higienizei minhas mãos, então agora é só sovar esse pão até dar o ponto. Vai colocando o trigo e vai misturando. E vai amassando assim, ó, dessa forma. Gente, eu nem sei se eu falei no início do vídeo, mas a água morna é no ponto de banho de bebê, tá? É aquela água assim, só quebrada a friagem dela. Não é quente e nem fria. É uma água morna que você vai colocar a mão e ela não vai queimar a sua mão. Você vai sentir que ela tá morna, mas ela não tá quente. Então, agora não tem segredo, é só sovar mesmo esse pão aqui até ele chegar ao ponto. Então aqui, ó, ele já está quase no ponto, mas ainda pode ver, ó, que ele ainda tá grudando na minha mão, ó. Então, ó, eu vou colocar mais um pouco de trigo e eu acho que só essa vez já vai dar certo. Coloca mais um pouco de trigo e aí você amassa de novo até sumir todo esse trigo aqui. Tem que amassar até ele não grudar, nem na vasilha, nem na sua mão. A vasilha ficar bem limpinha e a sua mão também. Não, você apertar nele e ele não grudar na sua mão. Então, ó, esse é o ponto da massa. Pode ver que não tá grudando na minha mão. Então, esse é o ponto. A vasilha tá bem limpinha, ó, não tem nada de trigo. E aí, você vai fazer uma bola e vai deixar ela aqui descansando, até ela dobrar de tamanho. Só depois a gente vai mexer com ela de novo. Eu vou cobrir essa massa e vou colocar no forno. Aqui tá bem quente, então eu acho que não vai demorar. Aí você coloca dentro do forno até ela dobrar de tamanho. Agora eu vou untar as formas aqui. Eu não tenho forma de pão, mas nem por isso eu vou deixar de fazer pão. Eu faço com a que eu tenho mesmo. Então eu coloco um pouquinho de óleo, pego o papel toalha e passo por toda a forma. Aí depois que passou o óleo, é só colocar um pouquinho de trigo por cima. Olha como está a massa. Já cresceu bastante. Encheu aqui a bacia, ó. E agora a gente vai enrolar essa massa e colocar para crescer de novo na forma, para daí assar. A mesa já está higienizada, só tem trigo aqui que caiu, mas eu vou passar um papel toalha aqui nesse trigo. Eu não tenho cilindro também, então eu vou usar essa garrafa para esticar o pão. E aí, ó, eu vou usar aqui a mesa, já tá tudo limpinho aqui, só tem trigo ali, mas eu higienizei antes de começar a fazer o pão. E aí, ó, você vai colocar trigo assim na sua bancada ou na sua mesa. E vamos fazer o seguinte, aqui, olha que linda que está. Vou colocar ela toda aqui na mesa. Agora eu vou pegar essa massa e vou dividir ela em 6 partes. Vou fazer assim só para ela não grudar. Ela tá bem molinha. Ó. Aí eu faço assim, eu corto ao meio. Eu tento dividir em 6 partes iguais, mas se uma ficar maior que a outra, não tem problema.
Eu vou deixar só em 5 partes mesmo. Para esticar o pão, você vai colocar um pouco de trigo na bancada, aí na sua mesa ou na sua bancada, e vai espalhar bem esse trigo. Pegue um pedaço desse de pão que você cortou e espalha desta forma aí, como eu estou fazendo. Se você for usar a garrafa ou o rolinho de abrir a massa, você vai fazer dessa forma aí, rodando e virando os lados para espalhar a massa e ela ficar bem fina. Aí você vai fazendo esse processo aí até ficar o mais fino que você conseguir. Vá virando a massa, estica de um lado, estica do outro, desta forma, até ela ficar bem fina. Quando começar a grudar na mesa, você passa mais um pouco de trigo aí. Você pega o mesmo trigo, tira o negocinho que grudou aí, como eu fiz dessa forma, porque senão ele gruda mais ainda por cima. E aí você vai colocando a massa e vai esticando até ela ficar bem fina. Se você tiver cilindro, você coloca no cilindro, que é mais fácil, né? Depois eu pego e vou abrindo também nas laterais, para ele ficar ainda mais fino. E aí vou organizando tudo desta forma. Quando ele estiver bem esticado, aí é só você enrolar. Começa enrolando bem de leve nas pontas e aí você vai organizando as beiradas para ele ficar bem retinho, para ficar com a aparência bonita. O meu pão ele não sai tão bonito, eu confesso, mas eu tento fazer o melhor que eu consigo. E aí, ele fica desse jeito. Se você quiser deixar ele desse jeitinho, você pode. Só que eu gosto de dar mais uma enrolada nele desta forma, para ele ficar bem fininho e grudar todas as partes. E aí, é só colocar na forma para assar. Então, gente, tá aqui, ó. Estão prontos os pães. Agora é só deixar ele crescer para poder assar. Deu 5 pães e nem precisei da outra forma, mas deixa eu explicar o que aconteceu. Sempre quando eu faço, eu uso essa xícara aqui cheia de água e eu uso 2 dessa. E eu media nela no olhômetro, eu não sabia quantos ml ela tinha. Então essa xícara eu medi agora a água dela, ela tem 300 ml. No caso, dá 600 ml de água, né? Porque são 2 xícaras de 300. Só que quando eu faço o pão com 300 ml de água, eu preciso de um pouquinho a mais do trigo. Geralmente o trigo dá para fazer assim, exatamente. Aí para untar a forma e talvez para colocar um pouquinho aqui na mesa para esticar o pão, precisa de mais um pouquinho de trigo. E para gravar o vídeo, eu queria trazer o vídeo com um pacote, que um pacote de trigo daria para fazer um pão certinho. Daria para fazer 6 pães certinho, gastando um pacote só de trigo. Nesse caso deu 5 pães, mas sobrou esse tanto aqui de trigo. Só que aí eu acho que compensa colocar as 2 xícaras de água cheia. E aí você ter um pouquinho a mais do trigo para poder fazer. Ou então você adapta, vai fazendo para ver quantos de água precisa colocar para fazer 1 quilo de pão certinho. Com certeza deve ter alguém aí que saiba. Se você souber, pode deixar aqui nos comentários também, que agora eu fiquei curiosa. Porque 2 xícaras de 300 ml sempre precisa acrescentar um pouquinho do trigo para untar a forma ou para colocar aqui. E às vezes até mesmo na massa já aconteceu de eu precisar ter um pouquinho de trigo. Então, mas eu gostei, ficou bem legal os pães, a massa tá bem macia. Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou assar esses pães. Assar não, vou esperar crescer para poder colocar para assar. Então, aqui está o nosso pão, já está crescido. Agora eu vou colocar para assar. O outro já assou e eu tirei o pano dele porque aqui na minha cidade é bem quente. Mas se na sua for frio, você não tira assim e deixa do jeito que eu deixei. Já tira e já põe no forno.
Eu tirei porque aqui tá quente, muito quente mesmo, então ele não vai murchar. Mas se der aquele choque térmico de frio com quente, por exemplo, ele tá no quentinho dentro do forno, coberto com pano, e você tira pra friagem, ele vai murchar, tá? Então agora eu vou colocar no forno. Aqui, ó, essa primeira bandeja já está assada. Olha que lindo que fica, gente. Tá bem fofinho. Ele não é aquele pão tão grande, eu prefiro fazer ele menorzinho assim, ó, mas ele tá bem fofinho. E eu faço menorzinho, mais fino, pra poder ficar bem assadinho por dentro. Olha. Isso aqui com um cafezinho, muito bom. Tá bem fofinho com a casquinha. Vamos esperar assar o outro agora. Então, agora sim, olha, os dois finalizados. Esse aqui, ó, ficou bem grande. Tá bem fofinho, bem quentinho com essa casquinha. E ali tá os outros três. Então, ficaram assim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Já lavei aqui o meu cabelo, tomei um banho para poder tomar um café agora com esse pão. Espero muito que você tenha gostado dessa receita de pão caseiro, econômico, fácil de fazer, gasta bem pouquinho para você fazer ele. Todos os ingredientes você já tem aí na sua casa, então faça, depois me conta se deu certo. Então agora eu vou aproveitar, tomar um café com esse pão. E é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Isso vai me ajudar bastante aqui com o crescimento do canal. E me conta se você gostou da receita desse pão, se você tem ideia de alguma outra receita pra mim trazer aqui pra vocês. Vão falando aí o que vocês gostam pra eu sempre trazer vídeos aqui que interessam vocês. Então é isso, até o próximo. Beijos, tchau!